Olá, Simplesmente Amigas está começando e hoje o programa está super musical. A gente vai conversar com uma cantora de Tubarão, com uma inspiração divina, Fernanda Ferro. É mesmo, e o programa tem clipe da Fernanda, mas também tem uma mensagem no final que você não pode perder. Não sai daí, o programa já está no ar. Quem não gosta de música? Quem não gosta de cantar? Quem não gosta de ouvir uma boa música? E principalmente uma música que traz uma inspiração do céu, algo que nos acalma. Na Bíblia nós vemos mesmo um exemplo de um rei, que quando ele ouvia Davi tocando, a Bíblia diz que o espírito dele se acalmava, porque era uma música vinda do céu. Para conversar sobre isso, a gente vai conversar com uma pessoa muito amiga minha, coração muito ligado, e uma pessoa que sempre nos inspira, porque ela tem uma inspiração do céu. A gente tem a honra de receber a Fernanda Ferro. Fê, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E Fê, a gente está vendo a tua vida hoje numa grande transição, a tua carreira hoje, né? Você é uma cantora, né? Que tem um talento maravilhoso que Deus te deu. Mas hoje a gente percebe que você está começando a aparecer mais. Deus está trazendo algo novo para a tua carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Como é que está hoje a tua vida? É um prazer estar aqui com vocês, né? Com todos os telespectadores desse programa que tem sido uma bênção, né? Para as nossas vidas. A gente sabe que todos nós nascemos com um propósito. E eu glorifico a Deus porque Deus tem usado a música, né? Na nossa vida, na minha família, para cumprir esse propósito na minha vida. Então, assim, muito mais do que cantar ou às vezes escrever uma canção, nós sabemos que existe um propósito por trás disso, né? Que é revelar Jesus, que é levar a palavra de Deus, que é alcançar as pessoas, os perdidos, os pequenos, ou até mesmo aqueles que estão bem, mas com a palavra de Deus, com a verdade, né? Que liberta. E isso, para mim, assim, tem sido um privilégio, porque nós temos visto o começo do cumprimento das promessas de Deus, né? Algumas portas que Deus tem aberto e a gente está dando um passo de cada vez. A gente sempre comenta, né? O meu esposo e eu, o Thiago, que hoje ele não pôde vir, mas ele está sempre comigo ali, né? Que tem sido tocando pela na fé. banda. Ele toca, ele produz, assim, ele é uma bênção mesmo. E tem sido pela fé, assim, né? A palavra que Deus vai te dando e tu vai dando aquele passo de fé, confiando que o Senhor vai fazer, vai cumprir aquilo que Ele tem prometido, né? Fernanda, essa tua história não começou agora, né? Como a Lu estava comentando. Como é que começou? Como é que tu começou a despertar para esse lado, assim, da música? A minha mãe relata que eu comecei a cantar assim aos 3 anos, né? Minha mãe relata. Aos 3 anos, ela e meu pai sempre comentam que eu fui a um culto e cantei já uma música inteira, assim, fiquei lá no pastor pedindo oportunidade. Sim, enfim, desde novinha, assim, sempre eu tive essa inclinação para a música, né? E na casa de Deus, eu glorifico a Deus por isso. Porque sempre foi uma ferramenta poderosa para transmitir a palavra de Deus, né? E dali mas tu já passou por várias, né? Tu não estivesse sempre em Tubarão. Não, eu já viajei bastante, assim, já morei em outros lugares, né? Aos 11 anos eu gravei meu primeiro, na época era LP. Gravei, depois passou um tempo, com 15, 16 eu gravei o segundo e com os 18 eu gravei o terceiro, assim. Foram experiências, nessa época eu morava em São Paulo, né, em Campinas, São Paulo. Então foi um tempo de experiência, assim, para o meu ministério muito grande, onde eu pude aprender muitas coisas, assim, com profissionais dessa área, né. E depois a gente já retornou, no ano de 2000 a gente retornou para Tubarão. E aí desde então eu tô aqui. Mas tu é de Tubarão? Eu sou natural de Curitiba. Lá em casa cada um é de um lugar. Meu pai é baiano. Desculpa, fala. Não, na verdade eu ia até continuar falando sobre isso, assim, porque
tu também compõe, né? Não é só interpretar, não é só ministrar, né? Que a gente não é só não, né? Porque é maravilhoso, né? É um momento maravilhoso. Mas tem também esse lado de compositora também, de estar sendo inspirada por Deus, recebendo essas... Como é que é esse processo, assim? Eu comecei a compor com 8 anos. Eu ainda me lembro, assim, da primeira vez que Deus me deu uma música. Eu estava olhando para o céu e vendo as estrelas, assim, e começou a brotar. Porque a minha mãe compunha, né? Então eu via aquilo e eu falava para ela que eu também queria escrever as canções que eu iria cantar, né? E aí eu lembro que com essa idade de 7 para 8 anos, Deus me deu minha primeira música, assim. Aquilo para mim foi uma experiência com Deus, assim, muito marcante. Aí a partir daí eu não parei. Né, nesse LP que eu gravei aos 11 anos, as canções, a maioria já eram minhas, assim. Já eram suas. E aí aos 14 para 15 anos, aí começaram outras pessoas a gravar aquilo que Deus me dava. Aí eu tive já o privilégio de ter alguns cantores, assim. Alguns cantores conhecidos, inclusive. A Josiane, que há um tempo atrás era da MK, hoje ela está na Central Gospel. A Bruna Carla gravou. A Sandrinha, que para mim quando eu era criança era uma referência, e depois ela veio, assim, são portas que só Deus pode abrir, assim, na vida da gente, né? Quando a gente entende que a gente é só um canal, né? A glória é dele. Fê, a gente vê agora que tem algumas coisas acontecendo, né? Agora portas se abriram para o teu ministério pessoal mesmo, né? E você teve a oportunidade agora de gravar um clipe, como é que foi isso? Até essa canção faz alguns anos que o Senhor me deu. E a gente essa tinha canção já é conhecida minha, já. O Salmo 23, né? Que foi inspirado Na verdade, ele é o próprio Salmo 23 que foi musicado, né? E a gente havia gravado um EP, que é um CD demonstrativo, assim, né? Com essas canções que Deus tem dado. Só que ele estava paradinho. Eu vejo que tudo é o tempo de Deus mesmo, né? E a gente gerando em oração, porque... mais do que cantar, a gente quer cumprir uma missão que Deus nos deu, né? E esse ano, agora eu acredito que foi no começo do ano, Deus preparou a oportunidade para a gente estar fazendo esse clipe em cima dessa canção. Assim, Deus levantou pessoas, né, para estar investindo no nosso ministério, tudo. Foi muito por Deus, assim, porque eu confesso que eu até sou bem tímida para essas coisas, mas assim, eu estava tão à vontade ali no dia, sentindo a presença de Deus fluindo ali, que isso até é uma coisa que quando a gente assiste, a gente consegue ver que transmite isso. De Deus, não é, tu consegue ver, não é tu, realmente não sou eu ali, é o Senhor, né, que Ele capacita. E tá indo, o pessoal tá assistindo e tem abençoado algumas vidas que até já tem vindo falar com a gente, assim, né, que têm sido impactadas, assim, por isso. O vídeo tá no YouTube? Tá no YouTube, tá no nosso canal, né? Fernanda Ferro Oficial, a gente criou um canal ali. Tem a página no Facebook também, porque daí o pessoal acessa por ali também, né? A internet hoje é uma ferramenta muito poderosa, assim, né? Se tu usa... Bom, a gente vai ter que encerrar o primeiro bloco e a gente vai voltar no segundo bloco assistindo, né, Elke? Porque a gente precisa assistir esse clipe. Então daqui a pouco a gente volta com o clipe da Fernanda Ferro, não saia daí. Estamos no segundo bloco do programa e como a gente comentou no primeiro, que a gente recebe aqui a Fernanda Ferro, essa cantora maravilhosa, canal de Deus, né, para a vida de muita gente. A gente crê que muitas pessoas ainda serão impactadas. Mas nós vamos assistir agora o clipe, que é o Salmo 23, né? Alguns trechinhos, né, para que depois o povo possa estar acessando, né? Isso, Você confere com a gente, então. Me fazes descansar em verdes pastos.
Preparais um banquete pra mim, na presença dos meus inimigos. Me unges com o teu óleo e fazes o meu cálice transbordar. Fê, que lindo, Fê, meu Deus, foi maravilhoso, né? Eu fui muito ministrada durante esse clipe, né? Essa música, eu já gosto demais dessa música há muito tempo, desde quando você lançou o EP, né? Já tem a música de cor, já, né? E como é que foi, Fê, isso daí? O Fábio participou, né? O Fábio até já esteve no nosso programa, né? O Fábio filmou, querido, né? Eles são demais, né? Foi o Fábio, a Luciana, e isso da AWS. Assim, Deus levantou eles, assim, para estarem conosco ali naquele propósito, né? E foi demais, assim, foi muito gostoso, assim, a expectativa que também foi criada para o lançamento, assim, depois quando lançou, que a gente começou a acompanhar, assim, que as pessoas estavam assistindo e sendo ministradas, e elas vinham compartilhar com a gente, assim, nossa, recebi de Deus. Tem pessoas que falam pra gente que quando vão orar, colocam essa canção. E esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que cada pessoa que ouvir a nossa voz ou algo que Deus tem nos dado, se aproxime de Deus. De Deus. De Deus, receba dele aquilo que ela tem, que ele tem para a vida dela. Porque só Deus é a fonte de tudo, né? Fê, repete só o endereço para que as pessoas possam acessar no YouTube. Isso é Fernanda Ferro. Essa canção é Salmo 23, né? Tem o nosso canal que é Fernanda Ferro Oficial. E tem a página também no Facebook, né? Para quem quiser curtir e acompanhar. Acompanhar, assim, a gente está sempre colocando mensagens que Deus ministra no nosso coração. Alguns vídeos, daqui uns dias vai ter uma surpresa para as pessoas, que são alguns vídeos com músicas, devocional. Vamos aguardar isso. Fernanda, interessante que o ministério acontece na tua casa, né? Que o teu marido, né, também é músico, e isso conta bastante, né? Deus une propósitos, né? Deus une propósitos. Embora a gente às vezes passe por algumas situações que a gente não entenda, todas as coisas sempre cooperam para o nosso bem. E Deus sempre vai nos preparando para aquilo que Ele tem a realizar através da nossa vida. E comigo, com o Thiago, não foi diferente, assim, desde que nós nos casamos, né? Deus sempre sinalizou que esse era o propósito dele para nós, né? Trabalhar para ele assim nessa área especificamente da música. E de uns tempos para cá o Senhor tem direcionado e tem se intensificado, e a gente tem visto a mão de Deus, assim. Coisas que só Deus pode fazer, portas que só Deus pode abrir mesmo, e a gente está entrando pela fé, né? Buscando viver isso em Deus. Fê, como é que vem as inspirações para as composições? Porque são tantas composições, né? Eu conheço algumas, sei que tem várias, né? Como é que vem essas inspirações? É no dia a dia, assim, porque a gente busca ter uma vida diante do Senhor, né? Então, se eu tô lavando louça, eu tô ali conversando com Deus, se eu tô dirigindo, é direto assim. Então, muitas vezes flui daí, de coisas do cotidiano. Sim. Esses dias, como uma música que daqui uns dias a gente vai lançar no vídeo, eu tava até na minha cozinha, assim, fazendo meus afazeres ali, e estava adorando a Deus. E eu comecei a falar para o Senhor que eu não queria que nada ocupasse o lugar dele na minha vida. O trono que é só dele, assim, sabe? Aquele lugar especial que às vezes a gente coloca pessoas, coloca coisas, coloca preocupações. Mas eu queria que ele fosse tudo dentro de mim, em mim, através de mim, né? E aí começou a surgir a canção. Aí quando começa, que eu assim, vejo que o Espírito Santo, ele tá trazendo aquela inspiração, aí já ligo o gravadorzinho e vai. Porque depois a gente até pode acabar esquecendo, né, de uma ideia ou outra. Então tu anda com um gravadorzinho... É o celular, né? Mas ele tá sempre dirigindo. Essa semana eu tava dirigindo, e daí veio, o Senhor trouxe, aí eu dirigindo e cantando. Mas vai, né? A gente não pode perder isso que Deus está trazendo, né? O que tem assim, planejado, assim? Tu falaste de surpresas, de canções aí que tu vai estar lançando no canal, mas o que vocês vislumbram, assim? Bom, para o próximo ano nós já estamos em oração, porque a gente acredita que tudo é gerado em oração.
no coração de Deus, para que Deus nos revele o que Ele tem. Então a gente faz. Sem Ele a gente não faz nada. A gente tem um projeto para um CD cheio daí, né, para o próximo ano. Não sei se ao vivo isso aí o pessoal vai ter que vai ter que esperar, né, para saber, assim. E enquanto isso nós estamos gravando esses vídeos que são canções e devocionais, que falam, no final a gente deixa uma mensaginha, né, uma mensagem da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado assim no nosso coração. E é interessante que a Fernanda, a gente conhece assim do dia a dia, até de conviver na igreja, e se transforma lá, né? É quando o Espírito Santo vem e tu tá ali para ministrar. Mas a gente está encerrando o segundo bloco, eu queria deixar uma pergunta no ar. Como é que é essa experiência de subir no púlpito, de ser usada por Deus, de ver Deus fluindo através da tua vida? Não responde já, a gente volta em seguida pro terceiro bloco. Bom, o programa segue para o terceiro bloco agora, né? A gente falava no finalzinho do segundo sobre essa experiência de estar subindo no púlpito, de estar sendo canal de Deus mesmo, né? E há uma diferença, né? De estar ali na igreja ou estar no público e subir para ministrar algo de Deus. Como é que tu te sente, assim? Porque a gente vê que tu te transforma, Fernanda. Vem uma autoridade, vem uma, né? Algo que realmente a gente percebe que é de Deus. Como é que é isso? Bom, de uns tempos para cá, até eu estava comentando com um moço esses dias que veio, né, entrevistar a gente, assim, ele perguntando sobre o ministério. Deus nos levantou assim muito para esse louvor congregacional, né? Que é essa música que, para quem às vezes não conhece dentro da igreja, né? Que nós cantamos junto com a igreja, assim, né? É algo muito gostoso. E eu sempre senti isso arder, assim, no meu coração. É muito forte, assim. Por mim, assim, eu não iria, né? Mas é como a El que falou, vem uma capacitação de Deus e tu vai e tu entende que tu tá ali como um canal, né? Junto com a igreja para adorar o Senhor. E tu recebe de Deus, ali é muito algo que Deus ministra através de nós, não tem nada de nós mesmo. É realmente um instrumento. É um instrumento, né? Tu te torna, né? Tu te coloca como um instrumento para que flua a vida de Deus, a vontade de Deus. Né? Eu lembro que tu falou um dia que, às vezes eu tenho que dar até uma seguradinha na onda, porque senão vai, né? Eu sinto muito forte, assim, uma vida de Deus, assim, sabe? Corre aquilo assim, eu não consigo me conter. Eu não consigo, literalmente. Aí quando eu vejo, já tô falando um pouquinho mais alto, já tô, né? Mas assim, é gostoso porque tu vê que é Deus que tá agindo, né? Não é na nossa força, não é... A gente depende totalmente daquilo que Deus faz, né? Só Ele pode fazer. Fê, eu queria pedir, né? Não tem como não deixar de vir para você cantar um pouquinho pra gente. Cantar um trecho de uma música, alguma coisa que Deus tá... Eu vou cantar então um trechinho do Salmo 23 e que Deus possa estar ministrando ao teu coração, né? Que nós nunca estamos sozinhos. Ele sempre está conosco. Mesmo que às vezes a gente passe por situações que a gente se sinta só, essa não é a verdade de Deus. Deus está sempre conosco. Ele fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei, pois tu estás comigo, tu me proteges e me diriges. Amém. Lindo, maravilhoso. Fê, a gente quer agradecer a tua presença aqui, né? Muito obrigada por você ter vindo, né? Aceitado o nosso convite. A gente queria te presentear, né? As amigas, te presentear com o squeeze do Simplesmente Amigas. Porque a gente sabe que é cantora, tem que tomar muita água, né? Lubrificar muitas pregas vocais. Né? Que você possa estar aproveitando também, né? Esse nosso presente para levar para essa tua carreira aí, que a gente crê que Deus está abrindo portas mesmo, né? Amém. Que não, isso é só o começo. Amém. Né? A Mariana Valadão cantou, né? Nesse culto maravilhoso que a gente teve ao ar livre ali do Voz Solidário, né?
que é só o começo, que não vai acabar, né? E que Deus tem muito mais, né? Que seja realmente só o começo, né? E que não vai acabar e que nós vamos ouvir muito ainda falar de Ti, vamos ser muito ministrados ainda pela vida de Deus que passa na Tua vida, em nome de Jesus, né? E nós queremos te convidar agora para ouvir uma palavra, né? Porque a gente também tem essa visão de que nós temos que levar Deus às pessoas, né? Nós estamos aqui num programa que a gente fala de tantas coisas, mas a gente sempre traz o foco no final, para o que Deus tem para nós. E eu queria ler um pedaço de uma oração de um rei, né, que foi muito tremendo, assim, o que ele orou, e que ontem nós fomos muito ministradas, né, amiga, na escola ministerial. E a gente sai da escola ministerial, assim, muito cheio de Deus, e eu queria ler um pedacinho dessa oração do rei Josafá, que fala assim: não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, Senhor, se voltam para Ti. Né? E um rei tão assim, foi tão tremendo aquela situação, porque viu milhares e milhares de pessoas contra aquele reinado, né? Contra aquele rei, e aquele rei se humilha diante de Deus. E muitos de nós acontecem tantas coisas, e a primeira coisa que a gente faz é: o que eu vou fazer diante da circunstância, né? O que eu vou fazer agora? Né? Que posição que eu vou tomar? E aquele rei, a única posição que ele teve era olhar para Deus e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força para enfrentar, mas a única coisa que eu sei é que os meus olhos estão em Ti. E como é muito natural, né, o que a gente estava comentando antes nos bastidores, que Deus se comunica, que Deus fala conosco, a resposta veio, né? Ele falou com Deus e a resposta veio. E a resposta de Deus não podia ser mais surpreendente, né? Deus falando assim: olha, essa guerra vocês não vão ter que batalhar, porque essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Deus tomando a frente, né? Falando: olha, vocês não precisam se preocupar, porque sou eu que vou à frente. E mais surpresa ainda é o final dessa história, que os levitas, as pessoas que cantavam, as pessoas que guerreavam cantando, foram à frente desse exército. Deus dá um comando que os levitas vão à frente e cantem, entoem louvores, e o exército vai cantando, sem armas. O exército começa a ir cantando, e quando eles vão cantando, os inimigos se confundem e começam a batalhar uns contra os outros, e eles mesmos se destroem. Mais de 1.300 pessoas, né? Se eu não me engano, não vou saber exato o número, mas eles mesmos se destroem, e o exército de Deus fica atônito, percebendo a situação, simplesmente observando de camarote, Deus derrotando e confundindo os inimigos. Sabe que Deus quer fazer isso na nossa vida? Você tem noção de que Deus sempre faz isso, que Deus é o mesmo ontem e hoje, sempre será o mesmo? E mais que isso, o amor de Deus não muda. Isso me impressiona a cada dia. Nós olhamos o Deus de misericórdia desde lá da antiguidade, e esse Deus de misericórdia intensificando isso na nossa vida hoje. E eu percebo assim, eu olho para Deus hoje diante de tantas dificuldades, porque todos nós temos, não podemos falar que não, todos nós temos muitas dificuldades. Mas a nossa posição tem que ser essa, não o que eu tenho que fazer, mas Senhor, não tenho forças, mas o meu olhar está firme em Ti. E Deus sempre nos responde, falando: olha, essa guerra não é tua, essa guerra é minha. A nossa posição é simplesmente confiar no Senhor e agradar o coração do Senhor, porque quando Ele se agrada de nós, Ele concede os desejos do nosso coração para a honra e glória do Seu nome, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém, a glória é só dEle. As amigas ficam por aqui, né? O programa infelizmente acaba. Obrigada, Fê, por ter vindo. Obrigada, Elke, por estar comigo aqui, minha companheira de todos os momentos, né? As amigas ficam por aqui, mas o amigo verdadeiro, Jesus Cristo, te acompanha todos os dias e quer se revelar a você cada dia mais. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Deus permitir.